Vamos lá começar? Olha, gente, aqui eu já coloquei para vocês para ficar melhor a gente entender, né? Então, como eu tinha falado, para pedir permissão, permission, eu posso usar tanto may quanto can, como, por exemplo, na sentença aqui, G, may I start work at 10 a.m. tomorrow? Can I start work at 10 a.m. tomorrow? Então, eu estou pedindo permissão, né? Ou eu posso usar o could, como na sentença A. Did I turn my report tomorrow? Então, eu poderia trazer meu relatório amanhã. Então, permission, may, can and could. Past ability, aquela habilidade do passado, né? I could run, eu poderia correr. Então, could também posso usar para essa habilidade do passado. Past ability. Weak possibility, uma possibilidade bem fraca, uma possibilidade bem fraquinha. Might, como na sentença any, ó. I'm not sure, but I might have to work. Eu não tenho certeza, mas muito provavelmente eu vou ter que trabalhar, né? Talvez. Prohibition, proibição. Musted or can't, como eu disse, you can't go to the bathroom, você não pode. Or you mustn't go to the bathroom, você não pode também, certo? Necessity, obligation, uma necessidade ou obrigação. Aqui, ó, we must advertise our business more. Nós temos que fazer mais propaganda dos nossos negócios. Então, must, sem o not, é obligation ou necessidade. E o mustn't, né, na negativa, com o not é proibição. Request, um pedido. Can, como na sentença H, ou could, como na sentença L, ou aqui na sentença H. Can you call my client? Você poderia ligar para o meu cliente. Ou aqui, ó. Ai, desculpa, na sentença L. Could you cancel my appointment? Você poderia cancelar meus compromissos, certo? Então, para esses requests, para esses pedidos, eu uso can e uso could. Logical deduction. Então, should, uma dedução lógica, eu digo assim, aquele lá do dentista, ele está trabalhando ele está praticando há 25 anos a profissão de dentista. Então, eu acho que ele deve ser um bom dentista, né? Existe uma lógica que ele seja um bom dentista. Então, so he should be a good dentist. So he should be a good dentist. Possibility, uma possibilidade. Could, may, aqui ó, could como na sentença J e may como na sentença M, aqui na sentença J. You could go to college now, você poderia ir para a faculdade agora. E o may aqui, ó, she may not get into graduate, ela pode não ir para a universidade, ou ela pode não se graduar na escola, certo? Então, existe uma possibilidade. Então, aí eu uso could e may. Advice, um conselho. Advice significa conselho. Eu digo assim, you should study more. You should study more. Você deve estudar mais. É um conselho que eu estou te dando. You should study more. E para falar de habilidade, né? Uma coisa que eu posso fazer. I can swim, I can run, I can teach English, né? Então, eu posso correr, eu posso nadar, eu posso ensinar inglês. É uma habilidade que eu tenho. Eu uso o verbo can. Aí eu já deixei até aqui o verdadeiro ou falso, porque é a parte da explicação, certo? Então, vamos lá. O should, o must, o can, could, may e might, que são esses modal verbs, eles modificam o significado do verbo principal na sentença. They are known as modal verbs. True or false? True. Esses verbos modais, eles modificam o sentido da sentença, por quê? Porque, por exemplo, é diferente eu dizer assim, you should go. Você deve ir, você deve ir. Esse sentido aqui é o sentido de advice, é o sentido de conselho, certo? You should go. Só que se eu digo assim, ó,
You must go. Aqui é o sentido de obligation, obrigação, certo? Obrigação. O verbo principal dessa frase, aqui, é o go, você deve ir. Aqui, o verbo principal é o go também, mas aqui é você deve ir no sentido de conselho. Você deveria ir, e aqui é você tem que ir. Então, ele não muda totalmente o sentido desse verbo, go. Então, por isso que aqui, verdadeiro. E todos esses modal verbs, eles modificam o sentido do verbo principal da frase. B. Should, must, can, could, may, might e can, as quando são usados com he, she ou it. Ano passado vocês estudaram a regrinha do S e acrescentavam S se fosse he, she ou it no simple present. Esses verbos modais, eles não mudam. Eles não mudam. Então, por exemplo, aqui eu disse you should go, né? E você deve ir. Mas se eu quisesse dizer com he, vou apagar aqui. He should go. Ele deveria ir. Or he can't go. Ele não pode ir. Certo? Então, gente, vou dizer aqui, he can go. Ele pode ir, certo? Dando permissão. Eu não acrescento aquele S, né? Aquela regrinha do S. Mesmo que seja he, she or it. Não muda. Vai ficar assim. He should go. Então, esses verbos modais, eles não se modificam. Eles só vão se modificar, a gente vai ver, se for na negativa, porque aí sim eu acrescento o not. He cannot go. Certo? Ou he shouldn't go. Ele não deveria ir. Mas eles não acrescentam o S. Eles não se modificam. Então, aqui a resposta é falsa, ó, porque ele diz que a gente coloca um S quando usado com he, she ou it. E aí é falso, eles não mudam. Eles vão permanecer should, must, can, could, may. Certo? Aí a C. Gerúndios devem ser usados depois desses verbos modais. Não. Depois dos verbos modais, a gente vai usar o infinitivo do verbo. Ó, go é o verbo ir. Gerúndio, gente, é o famoso ing que vocês amam, adoram, não sei o que é, porque vocês gostam tanto, mas enfim. Depois desses verbos modais, eu só posso usar o infinitivo do verbo. Eu não posso usar ing, certo? Não posso. Então, por isso que aqui a letra C é falsa, ó, porque ele diz que gerúndios e ing devem ser usados depois dos modal verbs. D. Para fazer uma sentença negativa, eu adiciono not depois do verbo modal? Sim ou não? Sim. Se eu quero fazer uma sentença negativa, como por exemplo, ele não deveria ir, eu estou dando um conselho. É só eu colocar o not depois. Então, should not, or também tem as contrações, certo? No caso aqui seria shouldn't. Must not ou musted. Cannot ou can't. Se eu quero dizer que eu não conseguia nadar no passado. I couldn't, né? Could not ou couldn't, certo? Então, para fazer sentenças negativas, é só sim eu adicionar um not depois desse verbo modal. Para fazer questions, é só colocar o verbo modal antes do sujeito. Tem até uma música bem conhecida lá do Stranger Things, que ele diz assim, ó. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Então, para eu fazer perguntas, é só eu colocar o verbo modal antes do sujeito. Lembra lá no simple present que para eu fazer perguntas eu colocava
O verbo to be antes do sujeito, tipo assim, he is beautiful. É uma frase afirmativa, né? Deixa eu digitar para vocês. Vem aqui. He is beautiful. Uma frase afirmativa, né? Se eu quero tornar essa frase afirmativa numa frase interrogativa, eu vim aqui, ó. Is he beautiful? Is he beautiful? Então, no verbo modal, a mesma coisa. Como aqui, ó, aqui a frase afirmativa ficaria assim, ó. I should stay. A frase interrogativa ficaria o contrário. Primeiro o verbo modal para depois, primeiro o verbo modal aqui, ó, para depois o meu sujeito, que no caso é I. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Então, por isso que aqui é verdadeiro, porque para fazer perguntas é só colocar o modal verb antes do sujeito. Aí vamos lá.